Sejam bem-vindos a mais um Chex Talks. Hoje a gente vai falar com o Daniel e com o Eduardo sobre um assunto muito importante que é a cibersegurança, segurança digital no geral, voltado para as crianças. Eu quero que você se apresente, pode começar, Daniel. Olá, obrigado, Aline, convite, está aqui, muito legal. Bem, eu sou Daniel Meireles, eu sou CISO da Austral, trabalho com tecnologia aí já há uma longa data e também as áreas de segurança, mas acho que o principal aqui dessa conversa é a gente falar um pouco do Cibernauta, né, que é um projeto que tem muito significado para a gente vai poder trocar essa ideia aqui com vocês hoje. Pode falar um pouco de você, Eduardo. Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Argolo, sou gerente de PMO da Austral. E a ideia aqui hoje é essa mesmo, né? A gente falar sobre o Cibernauta, usando toda a experiência que a gente adquiriu nessa novidade que é escrever um livro infantil e compartilhar com vocês o que a gente descobriu e mostrar o trabalho que tem sido feito. Maravilha. Cibernauta, né, é o projeto do Daniel e do Eduardo, é um livro voltado para as crianças para falar um pouco sobre, essa segurança, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre no decorrer do nosso episódio, mas agora eu quero que vocês falem um pouco da trajetória de vocês, contar um pouco sobre o que vocês fazem para a gente entender também um pouco melhor do que cada um faz. Claro. Voltar um pouco no tempo aqui, eu comecei a trabalhar com tecnologia de uma forma, acho que nada convencional. A minha mãe, eu tenho sorte de ter uma mãe que adora tecnologia desde sempre. E apesar assim, de a gente não viver num lar dos mais afortunados, mas a minha mãe sempre fez questão de comprar tecnologia, né? E tecnologia parece que eu estou falando de algo muito complexo, mas em algum momento o som 3 em 1 foi a tecnologia do momento e coisas do tipo. E eu dei a sorte dela comprar um computador pra gente em 96, eu tinha 16 anos. Isso mudou a minha vida completamente, assim, eu me encontrei profissionalmente, eu dei a sorte de me encontrar profissionalmente muito cedo. Eu fiz daquele computador ali as minhas manhãs, tardes, noites e madrugadas. Eu acho que tudo tem um pouco de sorte também, porque quando eu comecei a entrar nessa jornada de conhecer a computação de forma totalmente amadora naquele momento, estava no começo da internet do Brasil, né? Então 96 era modem que a gente usava para discar depois da meia-noite, para pagar um pulso único, e quando eu fazia isso antes, a minha mãe me matava, porque era super caro fazer isso. Você não faz a menor ideia do que eu estou falando, mas as pessoas acho que vão entender um pouco. Eu peguei um pouco Mas você dessa. pegou Pegou a referência, referência, é pegou a Não, isso. mas eu referência. peguei um pouco do começo dos anos 2000, ainda tinha Sim, o modem, então eu não sou tão jovem assim. sim. Mas o fato é, era mato muito alto, né, a internet naquela época. Quando se fala de segurança, então, assim, não existia, né, as redes eram abertas e para quem é mais de tecnologia aí vai reconhecer, eu me aprofundei muito no Mirk na época, né, que era um cliente de bate-papo, só que a gente não usava só para bater papo, a gente usava para conhecer mais dos aspectos de segurança, onde a internet estava engatinhando naquele momento, né. Então, para mim, foi uma escola muito grande e a partir daquilo ali, assim, para mim, eu encontrei meu significado profissionalmente, né. Fiz uma série de cursos, eu fui fazer faculdade, de fato, muito tarde, já tinha 24 para 26 anos, eu estudei redes, e a minha vida profissional, assim, ela começa até bem antes do estudo formal, né, porque quando eu comecei a aprender, engraçado que eu percebi os vizinhos fizeram coisas muito parecidas que minha mãe fez, que foi comprar um computador para usar em casa. Só que as pessoas não faziam a menor ideia de como usar um computador. A gente pegava o mouse pelo fio sem saber como usar, e eu não estou brincando, assim, é literalmente isso. Tanto que, nessa época, muita gente, eu me incluo nisso, a gente comprou curso de datilografia, para aprender a digitar. Se você falar para uma criança hoje em dia, sobre um curso de datilografia, simplesmente ela digita, porque ela já nasceu digitando. Pra gente isso não era natural naquela época. Então, assim, eu vi, né, a minha facilidade com tecnologia, e aí eu comecei a preparar apostilas para ensinar justamente esses vizinhos, esses conhecidos que não sabiam usar tecnologia. Eu, com 16 anos, tive essa audácia de tentar ensinar as pessoas como usar a tecnologia. Eu estou falando de Word, Excel, o Windows, o próprio Windows, ia conectar à internet, que era uma coisa, acredite, não era simples, né? Não era simples fazer. Então, para mim foi uma escola muito grande, né, minha carreira começar dessa forma, estudando, em casa, né, e depois me aprofundando também um pouco em programação aprendendo muito sozinho, mas naquele momento era era difícil para todo mundo, estava todo mundo aprendendo junto ao mesmo tempo. Então isso acho que colocou todo mundo em nível de igualdade, né. De novo, eu estou falando de 1996.
Depois disso, eu comecei a trabalhar em algumas empresas muito pequenas, né, não de tecnologia propriamente, mas que começaram a usar tecnologia de alguma forma. Depois passei, aí sim, minha carreira se desenvolveu muito depois do momento que eu fiz algumas certificações técnicas, mesmo antes de fazer faculdade de rede. Então, eu comecei a aprender mais de tecnologia trabalhando, basicamente isso. Eu lembro que teve um episódio que eu fui contratado para uma emissora de televisão no Rio, e eu fui contratado para fazer um trabalho bastante simples, que era alimentar o sistema de chamados que os analistas atendiam e também entregar os equipamentos que ficavam no estoque. Então, se alguém precisasse de uma impressora, eu estou falando de impressora matricial, né? Nossa. A gente entregava essa impressora para o técnico fazer a Essa eu substituição. realmente não faço ideia. Joga no Google que você vai ver. É assustador. Em algum museu você vai encontrar com certeza. Sim, Provavelmente. sem dúvida. Mas o fato é que eu tinha externado, né? Eu era um pouco audacioso nessa época. Eu deixei claro para as pessoas que trabalhavam comigo que minha vontade era ser técnico, de estar ali resolvendo o problema. Teve um dia no Rio de Janeiro que teve um dilúvio e os analistas não conseguiram chegar até a, a empresa, mas eu já estava lá porque eu tinha chegado um pouco mais cedo nesse dia. E aí o telefone tocou e perguntaram: você quer mesmo ser analista? Você quer mesmo resolver o problema? Porque a gente está precisando. Eu lembro que eu desci com alegria e as pessoas duvidavam um pouco, né, da minha capacidade, obviamente não testada ainda naquele momento. E eu sei que eu peguei uma quantidade grande de chamados e fui a campo e resolvi todos eles. Desde então, a partir dali, eu não voltei mais a fazer o que eu fazia antes e me encontrei muito nessa. Esse papel do solucionador é uma coisa que, para quem está ali no front, né, traz essa recompensa de saber que você foi útil ajudando alguém a resolver um problema. Isso é uma coisa muito legal. Desde então, minha carreira se desenvolveu em áreas técnicas. Eu, né, por ter começado muito novo, na questão da segurança, a segurança sempre andou lado a lado com questões de infraestrutura, então eu desenvolvi a minha carreira a partir disso. Depois, para não alongar aqui muito, trabalhei em mercado financeiro, trabalho até hoje. A Austral é uma companhia do mercado segurador, mas passei por banco, passei por corretores de valores. E, bem, foi isso. Acho que uma coisa relevante dizer é que todos nós de tecnologia gostamos muito de estudar, precisamos estudar, acho que já não é uma questão de gostar, né? E eu tive a sorte de poder contar com o apoio também da Austral, né, do Rodolfo, que é o nosso diretor de tecnologia, que bota muita ficha nessa questão de educação, né? Então eu consegui completar a minha especialização no MIT no mês passado, fui lá numa cerimônia. MIT tem toda aquela mística por trás, né? E a mística justificada, assim, realmente é incrível. Ter a oportunidade de estudar no MIT foi uma coisa transformadora. E assim, a gente vai falar do livro aqui. Eu não tenho a menor dúvida que ter estudado no MIT foi o embrião, de alguma forma, desse insight que eu tive de escrever um livro, de criar esse universo. Não tenho a menor dúvida, isso com certeza uma coisa está diretamente ligada à outra. Mas me corta, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Não, apesar de você falar disso do livro, mas você contando da sua trajetória, você já ensinava as crianças do seu Sim, bairro a mexer com sim. tecnologia. Então dá para ver que isso já é algo que vem de um tempo, né? Olha, para mim é muito curioso, porque essa jornada de autor é uma coisa completamente nova que eu não imaginava passar por isso, pelo menos não nesse momento da minha carreira. Mas eu vejo que é algo que faz muito sentido, assim, quando você olha a biografia de uma forma ampla, né? Uhum. E eu sou pai, né? Júlia e Joaquim, se estiverem vendo. Eu exercitei muito isso com os meus filhos, não só, né, do ponto de vista profissional. Eu acho que a gente é a soma de um monte de valência, né? Eu acabei capturando um pouquinho de tudo isso. Essa ideia não foi por acaso. Com certeza tem muito desse aprendizado e de observação de muito tempo, né? Legal, legal. Agora você, Eduardo, fala um pouco de você pra gente. Eu acabei de descobrir um monte de coisa sobre o Daniel que eu Que não você não sabia, sabia. tá? Ótimo. Mesmo sendo amigo dele pessoal, nossas famílias são amigas, enfim. Acabei de descobrir muitas coisas, a gente vai trocar ideia sobre isso depois. Diferentemente do Daniel, que a carreira escolheu ele, eu acabei escolhendo a minha, né? Eu sou economista de formação pela Universidade Federal Fluminense. Eh, Fiz pós-graduação também na Universidade Federal Fluminense em engenharia de produção e mestrado em administração pela Universidade de Bordeaux, na França. Né, então eu caminhei por todas as áreas, todas as grandes matérias de gestão, né, engenharia de produção, economia, administração. Eh, Isso me permitiu ter uma visão muito muito plural de tudo, muito muito distante,
né? Conseguir olhar o problema de longe é uma coisa que facilita muito o meu trabalho. E quando eu digo que eu escolhi, foi porque eu nunca fui economista um dia na minha vida. Eu, nu- eu nunca fiz um estágio que fosse em economia, né? Desde o início, nos estágios, eu trabalhei bem no início com supply chain, falei, pô, não é bem por aí que eu quero seguir. Comecei a trabalhar com projetos, né? E quando eu comecei na minha carreira na Price, em 2008, primeira carteira assinada, eu quero dizer, eu já fui trabalhar na prática de projetos dentro da consultoria. E dali para cá, isso vem colocando comida na minha mesa aí vamos lá, chegando a 20 anos, né? Então, passei pela Price, na sequência fui para Vale, Redditor, trabalhei em oncoclínicas, trabalhei em Davita, que são empresas grandes da área de saúde. Eu tenho muito background em saúde dentro dessa perspectiva de gestão. E há 3 anos eu cheguei à Austral, né? E foi uma mudança de segmento, de fato. Tanto a saúde quanto o seguro são segmentos muito tradicionais, né? E bom que sejam. E desde então eu tô lá vivendo essa experiência de seguros e emprestando essa perspectiva mais generalista de projetos, porque dentro dessas experiências já inaugurei hospital, eu já implantei ERP, a gente já fez muito projeto de back-office, muito projeto de estruturante de empresa, projeto regulatório, por exemplo, social na Redditor, eu ajudei a implantar e foi um parto. Hoje eu lembro com carinho, na época eu ficava. Migração de Na data época que center. migração de data center mais recentemente, né? Então, como a Austral está muito focada nesse movimento de ficar cada vez mais robusta na parte de infraestrutura e segurança da informação, a gente tem tido muita demanda de projetos estruturantes nessa área. Né? Eu não vou entrar nos detalhes com risco de comentar alguma besteira, estando do lado de um especialista aqui que pode entrar nesse detalhe se for o caso. Mas é isso, então já são aí 18, quase 20 anos de carreira, trabalhando com projetos e fazendo o que o gerente de projetos faz de melhor, né? Que é fazer pessoas para quem ele não paga o salário, trabalharem para ele. Porque no projeto é isso. Você tem que pedir para pessoas do negócio que têm outras prioridades, inclusive muitas vezes mais importantes que o projeto, trabalhem no projeto, ajudem naquela entrega e você não paga R$ 1 por elas, por isso quem paga é o chefe. Né? Eu digo que isso é uma arte, eu acho que eu lido com isso muito bem e tem funcionado até agora. Ah, legal. E aí foi na Austral que vocês conheceram, Sim. né? Que aí vocês criaram essa parceria. É engraçado, né? Porque a Austral, né? Principalmente meu time, né? Acho que de uma forma geral, mas acho que no meu time a gente criou uma amizade muito forte, né? Então a gente acaba misturando muito o pessoal com o profissional, existe muito debate sobre isso, mas eu não tenho nenhum problema em dizer que realmente criamos um elo de amizade muito forte. E o Eduardo, obviamente, como outras pessoas da companhia que não são do meu time, mas faz parte, né, dessa união, assim, que a gente criou, não só pelo fato de a gente ser flamenguista e aos jogos juntos de vez em quando, mas o fato é que, assim, tem muita, acho que são várias questões aí que uniram, né, o fato de você também ser pai, É isso. né, e a gente acaba tendo muito assunto, né, para trocar, e esse tipo de coisa aproximou o gosto musical um pouco parecido, apesar de ser muito eclético, É eu engraçado, sou né? A gente menos. gosta de rock, mas É, cada um para um lado. É bem, exatamente. é bem, bem diferente isso. É. Mas acho que a gente, de alguma forma, conseguiu estabelecer um nível de amizade que facilitou, principalmente a troca de algumas ideias que talvez ainda não estivessem tão maduras a ponto de você ter muita confiança de apresentar para alguém. Falando, né, acho que do embrião do Cibernauta, foi exatamente isso. Assim, deixa eu tentar colocar aqui em palavras, é um assunto que com certeza a gente poderia falar do podcast só sobre esse capítulo do Certeza. Cibernauta, né? Eh, o Cibernauta, ele surgiu na minha cabeça eh, por alguns vieses, né? Primeiro que, assim, do ponto de vista pessoal, eu tive, durante muito tempo comigo antes do Cibernauta, aquela sensação de que faltava alguma coisa. Falta alguma coisa, não sei o que é. Eu sou super realizado na minha vida pessoal, pô, casado com a França, amor, te amo, se estiver vendo. Pô, tenho 2 filhos, maravilhosos, a Júlia de 15, Joaquim de 7, que estão em idades muito distantes e que apresentam desafios completamente diferentes, você deve imaginar, Aline. Então, pessoalmente, eu sou alguém muito realizado. Profissionalmente, bem, já contei brevemente aqui, eu, de fato, a carreira
surgiu para mim num momento onde eu ainda precisava me preparar, mas eu não tive a menor dúvida de que esse era o meu caminho, assim. E eu sei que isso para boa parte das pessoas é um desafio, você saber, assim, para onde eu vou, né? Antigamente tinha aquela questão de fazer teste vocacional para saber. Olha só, cara, assim, eu não precisei fazer absolutamente nada, eu tinha certeza que o meu caminho era tecnologia, né? Eu fui dragado pela carreira de tecnologia. Ah, mas eu tinha aquela sensação de que faltava alguma coisa. Eu pensava em alguma coisa voluntária, e a gente fez algumas ações voluntárias, a própria Austral fez, e essas ações voluntárias, elas despertaram muito em mim esse sentido de retribuir, né? Como eu retribuo esse conhecimento que eu adquiri, que eu tive a sorte de adquirir ao longo do tempo. Então tinha esse viés, né? Da vontade de fazer alguma coisa diferente do que eu já vinha fazendo. Tem um outro viés que eu acho que é da parte de segurança mesmo, de assim, a gente em segurança da informação, a gente estuda muito sobre proteção para empresas. Pessoas, sim, mas pessoas dentro do conceito de empresas. Como a gente empodera as pessoas para que elas tomem decisões melhores e transformem aquela empresa uma empresa mais segura. Pessoas, processos, tecnologia, assim, é muito isso, né? Mas o fato é que eu acho que faltava para mim também essa capacidade de falar para pessoas independentes de empresa, independente de... Falar para pessoa, né? Eh, eu acho que uma pessoa que tem um comportamento seguro em casa, ela naturalmente vai ter um comportamento seguro na empresa e vice-versa. Então, acho que o foco não está exatamente onde a pessoa está, porque dificilmente você vai ter um comportamento seguro em um lugar e não em outro. Então, isso era um viés também Tem importante como para mim. desligar, né, agora eu faço isso, depois eu não faço Exato. mais. Bem isso, assim. Então, eu tinha muito isso em perspectiva. Mas eu acho que o terceiro viés que eu acho que foi muito importante na criação do livro era ter a humildade de reconhecer a minha ineficiência como pai de abordar esse assunto dentro da minha própria casa para os meus filhos. Eh, falar sobre segurança de uma forma com que as crianças entendam o que está por trás disso é uma missão árdua, não é fácil. Até porque, como pai, a gente tende a falar muito não. Você não pode fazer isso. Eu tô falando que eu tenho uma filha de 15 anos. Em determinado momento, falar não para ela é exatamente o que ela quer fazer, né. Eu vi um filme tem pouco tempo aí, né, bem, foi curioso porque, alguém perguntou pra atriz, né, "Por que que você fez aquilo?" "Ah, porque meu pai falou para não fazer." Então, se o pai falou para não fazer, aí que dá vontade de fazer, a gente sabe, somos humanos, a gente precisa ter, né, a humildade, o pé no chão de reconhecer os problemas e situações, isso não necessariamente seja um problema, acho que faz parte da exploração e do desenvolvimento, né, das pessoas. Um parênteses aqui super importante, estou falando do cibernauta agora, eu não sou pedagogo, eu não sou professor, eu sou alguém que trabalha com tecnologia e sou pai de 2 crianças. Eduardo, mesma coisa. Mesma coisa. Então, pra gente, assim, adaptar, né, uma vez que surgiu essa oportunidade, esse insight de escrever o livro, também não foi algo simples, né, e a gente não fez nada sem ter o cuidado de ter profissionais, assim, super capacitados. Mas só para concluir essa história da porquê, né, da ideia do livro e como surgiu essa ideia, eu acabei juntando um pouco desses vieses e acho que de forma muito inconsciente eu cheguei à conclusão que eu precisava escrever um livro para criança. Porque eu acho que o livro é uma forma didática, você consegue criar um universo e transportar as pessoas para aquele universo que você criou. E imediatamente eu pensei em algo que tivesse relação com um super-herói. Eu falei aqui já da minha idade. Na década de 80, a gente assistia lá os filmes do Super-Homem que passavam na Globo, e o Super-Homem foi um símbolo do que é certo e do que é errado. Né? Assim, desde atravessar a velhinha lá no sinal até ajudar as pessoas e salvar a vida das pessoas. Então, eu acho que para minha geração, essa questão é uma questão muito séria, porque virou um símbolo, né, do que é certo. Eu tinha isso também como um dos meus ensinamentos. Pensei no livro e imediatamente transportei isso para heróis, porque eu gosto muito desse universo desde sempre, né, também sempre li muito gibi, gostava muito de ver desenho animado, enfim, quando podia. Mas o fato é que eu acabei juntando um pouco desses universos. E quando eu cheguei em casa com a ideia, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi: "Vou escrever um livro para criança." Ela falou: E ela? O quê? O quê? Sim. Tipo, do Não, nada. mas você não trabalha com TI. Eh, e na hora eu falei: "Eu preciso de um nome. Eu quero que seja algo heróico."
e eu tô pensando muito em internauta. Mas internauta me parece datado, né? Antigamente, quando alguém mandava um recado, alguém estava offline, mandava um recado para alguém e falava assim: olha, o recado do internauta tal, né? E me pareceu algo muito datado, eu não queria, pelo contrário, né? É um livro que fala sobre, aborda conceitos de segurança para criança. Eu queria que fosse cibernético. Tão fácil quanto isso, cibernético com internauta virou cibernauta. Eu, na minha genialidade, achei que estava inventando uma palavra. Ledo engano, cibernauta é uma palavra que existe, só que é muito mais usada no dicionário de Portugal. Eu procurei saber através do Google, cibernauta significa internauta. Que é a mesma coisa que Que é a você mesma queria coisa que eu queria falar. desde o princípio. E, Sim. e é surreal, né? E a gente vem percebendo muito disso, né? Na jornada. As coisas nesse projeto, elas estão se conectando, a gente percebe que tem um empurrãozinho do universo, porque parece que a gente realmente está fazendo uma coisa muito, muito importante. Não importa se a gente vai alcançar uma criança, 1 milhão de crianças, não importa. Óbvio que a gente quer fazer com que essa mensagem seja, né, lida pelo máximo de crianças, porque a gente entende que tem muito valor, e a gente entende que existe uma preocupação que é real dos pais, e como transformar isso numa mensagem adequada para que as crianças também se apropriem um pouco dessa história. Então, criando um universo fantástico com heróis, com uma mensagem séria e importante, porque no final das contas a gente percebe que falta um pouco de recurso para os pais, né? Como os pais vão ensinar uma coisa que eles não aprenderam e que tem pouco recurso disponível? A gente apresenta o cibernauta como um recurso, assim. E resumindo em uma frase, eu acho que o cibernauta é uma forma de despertar esse aspecto, né, da segurança da informação para crianças, para que elas consigam de forma consciente tomar as suas próprias decisões e que tenham uma relação saudável com a tecnologia. Acho que é um resumo aí do que a gente vem fazendo, né? E legal isso que você falou, né, de como ensinar uma coisa que realmente as pessoas, né, as pessoas mais velhas, elas não têm muito contato. E aí você contou um pouco desse processo criativo, mas fala um pouco da história para as pessoas entenderem o que pode esperar do Tá. livro, É, além dos super-heróis. Eu posso, antes disso, fazer uma coisa? Agora Claro. que a gente já tá falando do livro, quero dar Ah! essa aqui é uma das personagens, trouxe uma camisa pra você, Ai, que legal! né? Obrigada. Vamos ver a personagem aqui. Ó. Essa é a Carol. Essa é a Carol. Ui, que linda! Adorei, obrigada. Imagina. Aí agora vocês conseguem ver também um pouco dos personagens e de como eles são, né. É isso aí. Obrigada, exato. obrigada. Imagina. Prazer. Agora vai lá, Daniel, continue. Sim, vamos lá. Para saber mais do livro, vocês precisam comprar o livro. E quando que vai estar Antes de qualquer disponível para as coisa. pessoas saberem? O livro vai ser lançado pela editora Brasport, super parceiro nesse projeto. Agradecer o pessoal da Brasport nisso. Vai ser lançado em dezembro ainda esse ano. A gente está sendo muito cuidadoso, né? Não tem pressa envolvida no processo, tem muita cautela, acho, muito carinho, né? O próprio pessoal da Brasport está apoiando muito nisso. A gente deu a sorte durante esse processo, vou roubar um pouco a tua fala, porque foi, acho que, a primeira contribuição do Eduardo, assim, que começou, né, nessa jornada, mas de encontrar o Gabriel Rod, ele gosta de chamar de Rod, vou chamar de Rod, Gabriel Rod. Cara, você transformou nosso sonho em realidade, assim, não tem como agradecer. Enfim, depois você conta um pouco a tua perspectiva da história, porque de Tá bom. fato foi muito importante trazer o Gabriel. Mas, assim, tentando resumir um pouco o livro aqui. É um universo fantástico que a gente criou através de heróis que, apesar de crianças, detêm um conhecimento em segurança maior do que diversas outras crianças do planeta. A gente, nessa primeira história, né, é importante dizer que a gente pensa o Cibernauta como uma coleção de livros e não um livro apenas, e a gente buscou transformar cada uma dessas ameaças que a gente percebe na internet para as crianças em um vilão. Então, o vilão, ele representa uma ameaça para que não fique a menor dúvida sobre qual lado que a criança deve escolher, né? E a partir dessas histórias a gente entrega um universo cheio de possibilidades, com muita aventura. É um livro super colorido e que, vou entregar aqui uma surpresa, no final do livro tem um caderno de atividades. E esse caderno de atividades está diretamente ligado à história daquele livro. Então, o primeiro livro se chama O Cibernauta em A Super Senha Secreta. Já fica um gancho Ah, aí para o que a gente legal, cria legal. ali como atividade.
Então, assim, é um projeto que está sendo feito com muito amor, muito cuidado. É um projeto que a gente faz, antes de qualquer coisa, para os nossos próprios filhos. A Exato. gente enxerga nisso um valor Eles já leram? São os grande. primeiros a lerem o Meus filhos ainda não leem. É, eles são pequenininhos. a Júlia e o Joaquim leram e, assim, não só adoraram, como ajudaram a criar, né? Os personagens têm um pouquinho de cada um ali. Que E não só legal. deles, acho que a gente buscou muitas nossas próprias referências, né, nos personagens. Se você quiser conhecer mais sobre os personagens, a gente já vem trabalhando aí há algum tempo com o Instagram, então, soltando alguns teasers, algumas informações que são bacanas. Vai lá no O Cibernauta Underline, e nosso site também, o cibernauta.com.br, que lá já tem bastante coisa que ajuda a desvendar um pouco mais sobre o projeto. Legal. E aí, como ele já deu um spoiler, né, fala um pouco sobre o seu envolvimento com o livro, como você chegou nisso, como que o Daniel, que ele chegou na esposa dele e falou: "Vou criar um livro". E pra você, como foi esse processo? Olha, eu demorei para superar, tá, Franci? Mas eu já te perdoo por ser o segundo a ouvir sobre o projeto. Eu entrei de carona numa carona. Porque eu tava dando carona pro Daniel pra casa, no dia de trabalho nosso. E aí, assim, ele tava no carro, eu senti que ele tava querendo falar alguma coisa. Aí, de repente, ele... Argolo, escrevi um livro infantil. Eu falei, oi? Mesma reação. Eu falei, como assim, cara? Aí ele me explicou e na hora eu me apaixonei, porque desde que meus filhos nasceram, a Laura e o Guilherme, papai ama vocês, Ingrid, meu amor, também te amo, minha esposa. Eu falei, cara, eu preciso conseguir me conectar com as minhas crianças, né? A Laura tem 3, o Guilherme tem 3 meses, agora 4. E eu precisava me conectar com eles, né? E, enfim, sempre gostei muito de criança, adoro criança. E eu falei, cara, a minha ideia era sempre ajudar a trabalhar com jovens, e eu nunca pensei que tão jovens assim. Mas quando o Daniel me contou na carona, a gente chegou no meu prédio, que é onde ele pega o Uber pra casa dele. E a gente ficou batendo papo do lado de fora, sei lá, cara. Perdi a noção do tempo aquele dia. E explorando o potencial disso. E o que me marcou dessa conversa foi o fato que ele falou assim: agora eu não sei como é que eu vou fazer isso, não, cara. Eu sei que quando estiver pronto, eu vou atravessar a rua e vou entregar na escola pública na frente da minha casa. Eu falei, eu vou contigo. Cara, eu não sei como a gente vai. Como é que eu vou te ajudar nisso, mas o que você precisar de mim, bicho. Pode contar. E desde então a gente começou a trocar muita ideia sobre isso. Né? E o Daniel sempre disse, desde essa primeira conversa, ele falou assim: Ragolo, não sei como, mas a gente vai estar junto nessa em algum momento. Falei, cara, nem que você não queira, eu não tô junto mais. Seja sendo como sócio, né, como a gente é hoje, mas, cara, como amigo e como apaixonado pela proposta, né? E foi assim que a gente começou, numa carona despretensiosa para casa. Eu entrei de carona no projeto do Cibernauta e agora tô sentado no banco da frente junto com o Daniel fazendo isso acontecer, até porque todo projeto precisa de um gerente de projetos. Porque Sim. cara, a gente foi descobrindo tanta coisa, né, Daniel, ao longo Sim. do caminho que precisa ser feito em termos de você viabilizar um livro que a gente não conhecia e hoje a gente conhece, né? Então, manter isso tudo on track ali para garantir que a gente vai chegar na data final com tudo pronto, foi um desafio que eu acho que a minha habilidade, minha expertise ajudou a gente a entregar, né? Então, acho que foi dessa forma que as coisas aconteceram. O Daniel fez um disclaimer importante, que eu vou reforçar aqui fazendo um agradecimento, inclusive, sobre o fato de nós não somos, nós sermos pedagogos ou psicopedagogos. Ana Viana, obrigado. Ela ajudou a revisar o livro, porque, de novo, o Daniel, na verdade, escreveu, eu, claro, dei minha contribuição, mas a grande parte do livro é do Daniel, ele é o responsável por isso. Pelo menos nessa primeira edição, os próximos a gente já vai fazer um trabalho mais próximo. A gente falou, cara, a gente tem que garantir que isso aqui seja uma coisa que as crianças vão interpretar do jeito que a gente quer, né? Então a Ana entrou nesse projeto, porra, com muita gentileza, de uma maneira muito, muito, muito gentil, deu as opiniões dela e a gente agregou muitas delas ao que a gente já tinha feito. Então, um agradecimento, porque, de novo, é um projeto multidisciplinar, né? Então a gente tem muita gente de muitas áreas que nos ajudam de muitas formas diferentes. Então, integrar essas pessoas foi muito importante. E ele falou também que eu ia comentar sobre como é que a gente encontrou o Gabriel, né? Chegou um determinado momento do projeto, foi quando a gente oficializou, assim, Argolo, vamos fazer junto? Falei, vamos. Falei, cara, Daniel, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar o ilustrador. E o Daniel falou assim, pô, Argolo, a gente já tem que lançar esse projeto, a gente tem que botar ele na rua, a ideia. Falei, tá, mas a gente vai botar com a pessoa certa, né? E nesse mesmo dia, aliás, não foi nem no mesmo dia, porque a gente falou isso no final do dia, foi na mesma noite, Uhum. a gente entrou numa plataforma onde os portfólios desses artistas eram apresentados. E eu fui vendo
uma linha artística do que a gente queria, né? Encontrei o Gabriel. E eu falei, cara, deixa eu ver se esse cara vai estar na mesma pilha que a gente. Falei, tudo bem, Gabriel? E depois me respondeu rápido, né? No e-mail dele na hora. Falei, opa, o cara tá online. Falei, Gabriel, então, cara, eu sou Eduardo, queria conversar com você hoje. Você consegue às 8 sobre um projeto que a gente vai fazer? Ele falou, pô, às 8 agora, vambora. Falei, opa. Falei, Daniel, acho que eu encontrei o cara. Na primeira conversa, a gente já falou, puta, É é isso. isso. E, assim, a gente encontrou o artista aí, de fato, extremamente talentoso, além de ser um ser humano fantástico e rubro-negro, né? Exato. E o mais interessante, eu acho que é o ponto, de novo, né? A gente vai falar aqui dos riscos da internet, mas sem demonizar e sem deixar de falar das coisas boas. O Gabriel, ele mora em Brejo Santo, interior do Ceará. A internet possibilitou a gente de encontrar o artista que Legal. deu vida à nossa ideia. Então a internet tem um lado muito bacana, desde que a gente saiba usar ela com consciência. Então, de novo, isso é um bom recado. A internet é fantástica, desde que você use ela da maneira correta, né? Então, acho que esse é um grande ponto. Acho que eu já me estendi na resposta, mas... Não, mas acho que é a partir disso, né, a gente não pode realmente demonizar a internet, porque Exato. ela trouxe muitos avanços, né, para todo mundo. E falando também um pouco que você falou, vocês iam nas portas das escolas e tal, qual a expectativa, assim, referente ao livro com isso? Com as famílias, com as crianças, com as escolas, assim, o que vocês acham que o livro pode trazer de importante sobre a internet e sobre toda essa consciência? Cara, eu acho que o primeiro ponto são as famílias perceberem que, de fato, o acesso das crianças delas à internet é um problema, tá? Não é deixar livre o acesso. O acesso ele tem que ser um acesso onde a criança tenha a possibilidade de usar, porém sempre supervisionada, né? E qual é a melhor forma da gente fazer isso? Eu vou dar alguns números aqui. Hoje 95% dos jovens de 7 a 17 anos têm acesso à internet, ou seja, a gente tem quase uma universalização da internet no Brasil. Então todo mundo usa, não volta atrás. Não vai regredir. A menos que a gente volte para a idade da pedra, a gente vai continuar com esse número até que ele se aproxime do 100. E dessas crianças, né, das crianças até 2 anos, nos últimos 10 anos, a gente pulou de 9% com crianças com esse acesso para 44%. Esse número não reduz. E esses números vão ficando cada vez mais impressionantes à medida que a gente vai andando nas faixas etárias, né. Nos últimos 10 anos, então, a gente teve um incremento absurdo no número de usuários na internet, e muito por causa desse cara aqui, né. Eu brinco que ano que vem, 2026, a galera que vai fazer 18 anos ano que vem já nasceu com um smartphone no mundo, porque o primeiro iPhone é de 2008. Então, assim, Sim. 18 anos, essa criança ela não sabe o que é não ter um smartphone, eu não falo nem de internet mais, né, Não então não teve uma vida sem isso, não teve, eles uma não vida sabem o que é, analógica. não sabem o que é, né. Então, assim, a gente precisa, na primeira infância, conseguir passar para as crianças essa mensagem de maneira lúdica, leve e que fuja de um livro didático. Eu não quero dar para as crianças um manual de boas práticas. Eu quero dar uma história interessante, com personagens com os quais elas consigam se relacionar, muito bem ilustrada, viva, né? Para que, com isso, a gente consiga ali dentro passar esses conceitos de maneira muito leve. E digo mais, muitas famílias vão aprender com os conceitos que estão ali, né? A gente cansa de ter históricos aí de invasões a empresas e tudo mais, e pegar informações de senhas fracas. Ou seja, você consegue invadir uma empresa onde as pessoas cadastradas ali colocaram uma senha muito fraca e automaticamente o invasor conseguiu ter acesso às informações daquelas pessoas. Então tem muito adulto que não sabe o que está fazendo também, né? Então eu imagino que à medida que os pais forem lendo aquilo com seus filhos ou compartilhando essa história, eles vão aprender também e vão começar a ter um comportamento muito mais seguro, né? Com certeza. E aí, emendando um pouco na resposta dele, como você criou o livro, qual que você achou a dificuldade de fazer um tema tão técnico, né, que até muitos adultos não entendem, Uhum. mas de uma forma lúdica em que adultos, crianças, avós, enfim, possam entender? Eh, não é algo fácil, né, a gente não estuda isso, você precisa exercitar, mas uma coisa que eu sempre tive em perspectiva, assim, fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Minha vozinha faleceu anteontem, tá no céu, eu não tenho como não mencionar isso aqui. O fato é o seguinte, como a minha avó cuidava de mim e dos meus irmãos, ela delimitava um perímetro no mundo físico. Então ela dizia: você não pode passar do portão, você não pode ir na casa daquela pessoa. Eu acho que
no final das contas, quando a gente fala de controles, de processos de tecnologia, a gente, obviamente que esse conceito de perímetro caiu muito depois da pandemia, mas acho que no final das contas existe uma questão de conscientização por trás desse perímetro, que é até onde você pode ir, né? Então, a gente com o livro, na verdade, tenta fazer esse depara do que é esse perímetro para criança. Assim, a internet tem muita coisa, mas nem tudo é para criança. Aliás, boa parte, a maior parte da internet não é para criança. Então, como estabelecer isso? E assim, por mais que a gente fale sobre aplicativos de controle de celular, sobre o próprio monitoramento dos pais, né? Que tudo isso eu acho que precisa ter. Mas a gente também estuda muito em segurança que não existe bala de prata, não existe uma única solução para todos os males. Então a gente precisa abordar a segurança em camadas. A gente faz isso nas empresas, né? Então são soluções que se complementam até que em um determinado momento você tem um determinado nível de maturidade que é mais aceitável ou menos aceitável, dependendo do negócio, né? Dependendo até do apetite a risco daquela empresa. O problema é, o apetite a risco aqui, ele não pode ser medido por pai. Qual pai que vai ter a capacidade de dizer isso aqui eu aceito que aconteça com meu filho ou não? Acho que a tolerância é zero. A gente não quer que nenhum tipo de incidente nesse sentido aconteça. Mas a gente sabe o que acontece. Então, acho que a primeira coisa é ter o pé no chão e saber que internet é um lugar onde as crianças precisam sim ser vigiadas, precisam sim ser monitoradas. Acho que uma coisa não substitui a outra, tudo isso é uma camada adicional de segurança, mas existe o conceito, na minha opinião, que é vital, que é educação. Sem educação, sem informação, a criança não consegue se conscientizar dos riscos que estão por trás daquele comportamento. O livro ele é uma ferramenta de educação, uma ferramenta pedagógica. Tem herói, tem uma história fantástica, super, eh, do ponto de vista prático, né, uma história cativante, né, com personagens que eu imagino que as crianças vão se identificar, porque as nossas crianças já se identificam com esses personagens. Mas o fato é o seguinte: isso aqui é uma ferramenta, né, que a gente entrega para crianças, para pais, mas principalmente também para educadores que sentem essa dor e não sabem exatamente como abordar, porque eles também não tiveram esse ensinamento, né? Qual foi a matéria de faculdade que falava sobre esse tema, né? Ou onde que tem um livro parecido com o Cibernauta, assim, a gente tem a consciência que o cibernauta precisava existir, ele precisa ocupar esse lugar, porque o problema é um problema de todo mundo, né? Um problema meu, nem do Eduardo, isso é um problema da nossa sociedade moderna, né? Data-driven society, a sociedade consome dados o tempo todo, gera informação. A gente precisa de alguma forma proteger, mas acho que proteger não no sentido de demonizar, né? Como a gente já falou aqui, eu acho que a gente precisa entregar educação, porque com educação a gente tem a capacidade de tomar decisões melhores. Eu falo muito isso para os meus filhos, né? Se você quer ter capacidade de viver uma vida plena e fazer suas escolhas, você precisa estudar, porque senão você precisa aceitar as escolhas dos outros. Tão simples quanto isso. A gente entrega de uma forma muito amorosa, com muito cuidado, né? Como o Eduardo falou, que a Ana ajudou muita gente. A Ana não tem como agradecer esse apoio. Teve uma outra pessoa fundamental aqui nesse processo, que foi a Cristina Maldonado. Foi uma professora no MIT que me ajudou. Inclusive, não só me ajudou, né, nesse processo, ela ajudou a despertar coisas em mim que eu não sabia que tinha. Acho que talvez ser autor é uma dessas coisas. Então, a gente conta muito com essas pessoas também que servem como referência, mas concluindo a resposta, acho que o livro, ele é justamente essa ferramenta, né, de como a gente aborda com as crianças, né, através de um universo que é o lugar comum, né, das crianças, através de personagens, heróis, mas que tem um conceito de tecnologia e de segurança da informação muito sólido por trás, e no final das contas é isso que a gente quer que fique, né, que essa mensagem de que você pode consumir e que você deve consumir, porque isso faz parte da nossa vida, mas existe, assim como uma liberdade muito grande, existe a necessidade de observar e tomar esses cuidados, né. De novo, falei da parte analógica no começo. Eu acho que os cuidados no digital eles são muito similares aos analógicos, né, a essa questão do perímetro. Ninguém pega o filho, leva lá numa rua super movimentada e solta o filho para ele sim, você também não vai entregar um celular para que ele faça exatamente esse mesmo comportamento. É uma questão, acho que, de perspectiva. E eu sei que na vida corrida de todo mundo é difícil você estar o tempo todo monitorando, ainda mais ao passo que as crianças crescem, é, é muito fácil perder esse controle. A gente sabe disso de novo. Quem está falando aqui não é um pedagogo, é um pai, é alguém que, antes de qualquer coisa, sente essa dor também. E o que a gente faz com relação a isso? A gente ignora,
ou a gente torce para que nada aconteça, ou a gente vai tomar alguma atitude. O cibernauta é essa atitude. Legal isso que você falou de que ninguém pega uma criança e deixa no meio da rua sem supervisão. Só que também tem muito isso, né, as pessoas não entendem que a internet é um espaço, às vezes, muito mais perigoso do que uma rua, né. Muito. Porque você não sabe quem tá por trás, com quem os seus filhos estão falando, e eu acho que também falta um pouco dessa consciência dos pais, né, de Sim, entenderem que os perigos também são eles que têm que fazer esse intermédio para que possa realmente proteger essas crianças, né. sim. É difícil até a gente se colocar numa posição aqui de acusação, porque a gente vive num país desigual, né? O Brasil tem desafios muito básicos, né? E muito complexos, né? Um país das dimensões do Brasil, certamente tem pessoas que tiveram a sorte de nascer nas grandes cidades e aí, consequentemente, também tiveram acesso à educação, né, de qualidade, e outras pessoas que não têm esse acesso. Então, é complicado, né? Acho que essa é uma questão muito profunda para a gente abordar de forma tão superficial. Mas o que eu posso dizer com certeza é o seguinte, assim, eh, vocês não estão sozinhos, né, isso é um desafio, acho que do mundo. E a gente, resolveu, fazer alguma coisa. Acho que o Cibernauta é um projeto importante que precisa existir, e que fundamentalmente vai entregar para essas pessoas que têm cada vez menos tempo, uma forma de abordar o assunto com o seu filho e de criar esse ambiente saudável, né, de troca a respeito disso. Às vezes é difícil começar uma conversa. E aí com o livro, eu imagino muito o Cibernauta sendo lido por pais com os filhos, ou as mães com eventualmente os professores, ou então, numa roda, né. Eu acho que é um livro que tem muito esse espírito, né, de, sobretudo, compartilhar conhecimento e educação para um assunto que eu acho que precisa ser mais abordado, porque, de novo, né, alguém aqui tem dúvida de que a gente vai consumir cada vez mais tecnologia, assim, isso não vai regredir, né, você Não, já não volta disse atrás. isso, então eu acho que algo precisa ser feito. A gente não vende o cibernauta como a solução para todos os males, obviamente não. Mas é importante dizer que um livro com esse potencial, ele pode ser a porta de entrada para uma conversa cada vez mais profunda e, principalmente, criar esse elo de confiança entre pais e filhos, né? Se você desconfia de algo, se você percebe algo que precisa ser compartilhado com adulto, talvez seja uma das histórias que a gente vem escrever no livro que aborde justamente esse tema e que gere essa possibilidade de ter uma conversa, acho que mais direta entre pais e filhos, né. Sim, e falando um pouco disso, assim, na opinião de vocês, quais são os maiores riscos atuais que as crianças enfrentam? Cara, a gente esse risco ele tá muito materializado no vilão da nossa história, né, que é o tá aqui na camisa, pessoal, que é o Capitão Quebra-Senha, né. Ele não tem uma forma ele claramente tem uma forma humana, mas ele pode não ser humano. Ele pode ser mulher, mas ele também pode ser homem, ele pode ser adulto, pode ser criança, né. E eu acho que a maior ameaça na internet é exatamente esse tipo de coisa, é que ela não tem cara. Né. Então a gente despersonificar essa ameaça é o que está por trás desse personagem. É mostrar que a ameaça está em qualquer lugar, né. Como é que a gente consegue começar a fazer isso? Usando, claro, o cibernauta como uma ferramenta. É fazendo essa analogia com as crianças, que elas já vão entender, até na faixa etária que a gente se propõe, elas vão entender muito bem o que a gente está querendo dizer, e mais, cara, diálogo. Né, o comportamento dos próprios pais influencia muito, não tem como. Eu vejo isso agora nos meus filhos, né, porque eu tenho um de 0, um de 3, o Daniel tem um de 8, né, que está com tá com 7. 7 e a Júlia 15, ou seja, a gente está em vários Faixa momentos etárias. diferentes. Aham. Cara, eles mimetizam o nosso comportamento. Sim, Então, se a gente fica muito no celular, muito tempo de tela, cara enfiada ali, eles vão falar: "Pô, beleza, acho que seu comportamento é adequado", sim, né. Então, as ameaças muitas vezes elas começam com o nosso próprio comportamento, né. E entender que na internet não tem, a princípio, ninguém bonzinho, né. E a ameaça ela pode estar muito bem, enfeitada, né, embrulhada em laço de fita, mas ela está ali de qualquer forma. Então acho que essa é a grande coisa, né, a ameaça ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer forma, a qualquer momento, via celular, computador, e-mail, spam, você recebe uma ligação, hoje o nosso telefone é inundado de ligações de números que não existem, tentando pegar a gente em algum golpe. Então esse é o ponto, a gente está sendo do mesmo jeito que a tecnologia, né, ela é usada para o bem, ela é muito usada para o mal. Então a gente está sendo bombardeado a todo momento com essas ameaças. Então elas vêm de todos os lados, então o ponto é, como o Daniel bem disse, eu acho que esse é o cerne de tudo, é educação. E mais, educação e diálogo. Nada substitui o diálogo.
Eu me lembro quando eu era pequeno, né, pequeno nem tanto assim, né, mas a gente tinha um hábito no mundo mais analógico de eventualmente à noite eu, meu pai, a mãe, meu irmão sentávamos na sala e bater uns papos. A gente Nós todos somos muito notívagos, né, a gente gosta de ficar até mais tarde. Cara, dava ali um horário da noite, a gente sentava, desligava tudo, batia papo. Isso não existe mais. Não, realmente. Então, assim, cara, estimulem esse diálogo de novo. Eu não tô aqui querendo pregar pra ninguém, nenhuma coisa, até porque, cara, eu cometo muito desses erros, né? A gente tem uma vida profissional atribulada, a gente tem milhões de coisas pra resolver e, infelizmente, muitas vezes elas estão na palma da nossa mão, né? Então, assim, a gente fica muito imerso nesses aparelhos. Mas, cara, é estimular a conversa, porque você cria esse elo de confiança e muito também é perceber o comportamento dos teus filhos, né? Tá mudando, né, e entender que existem algumas personas dentro das crianças, né. E aí já começando a olhar o lado dos pais e isso que a gente estuda, né, a gente tem lido muita coisa desde que a gente começou a entrar nesse projeto. Mas é entender que o seu filho ele tem uma persona em casa, uma persona na escola com os amigos, em grupo, e uma persona online, né. Então assim, fugir daquela frase: "Mas meu filho não faria isso", cara, pode ser que faça, não assuma isso tão facilmente. Né, então eu acho que todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que estar conversando, e eu acho que o cibernauta vem como uma ferramenta, como o Daniel disse muito bem, que ajuda a gente a iniciar essa conversa. Então a gente começa com um livro simples, de entendimento muito fácil, ensinando conceitos e você abre aquela porta. Uma vez que a porta está aberta, cara, não se fecha mais, entendeu? Então, é esse o ponto. E uma outra coisa que a gente acha que não abordou tão diretamente aqui, mas é estímulo à leitura. Hoje os estímulos são muito rápidos, todo mundo quer informação rápida, quer ter aquele pequeno prazer ali que vem a partir de uma mensagem. Cara, você parar, ter calma para ler um livro, o span de atenção das pessoas está cada vez menor, Uhum. né. Então, assim, a gente conseguir se concentrar numa leitura, estimular isso nas crianças desde cedo, montar uma bibliotecazinha para os teus filhos, onde eles consigam acessar aquilo, cara, a gente acha muito importante. E acho que o Cibernauta também é uma porta para isso, né. A partir de uma história cativante, personagens interessantes e tudo mais, a criança vai falar: "Pô, esse negócio de parar para ler é legal". Ou se não sentar Sim. com meus pais para ler é uma coisa boa. E E você aí vai tem esse criando tempo de isso. qualidade que você tinha falado. E, né, falando muito sobre isso, sobre os pais, às vezes eles não sabem muito por onde começar, né. Então, assim, na sua opinião, o que que os pais podem começar a fazer para realmente introduzir a segurança digital na vida das crianças? Sim, eu acho que primeiro é observar, né? Primeira capacidade de observação acho que é super importante. Eh, eu não sei bem, se você viu ali, a Globo já viu que a gente já conversou, aquela série Adolescência, do Sim, sim. Netflix. Já está aí algum tempo no ar. Você falou dos pais e não, eu não consigo não pensar nessa referência, porque é uma série muito pesada, né? E que eu acho que cumpre muito bem o seu propósito, e principalmente no último capítulo, né? O último capítulo não fala da criança, não fala do que houve, mas dá a perspectiva da família. E como aquela família é destruída por conta da atitude do filho. E ficou muito forte, assim, muito marcada na minha cabeça, uma frase do pai que diz: "Eu achei que ele estava seguro porque ele estava no quarto do lado meu". Não dá mais para viver dessa forma, gente, assim, a internet ela é um portão, para o mundo, e abre coisas de dentro para fora e de fora para dentro, né. Acho que essa é uma das principais ameaças, eu acho que os pais precisam ter essa capacidade de observação, mas principalmente, assim, acho que fundamentalmente, não se deve terceirizar, seja para criança, seja para a escola, para qualquer outra pessoa, a responsabilidade de cuidar dos filhos no ambiente digital. Isso, eu acho que é contar com a sorte. E o azar acontece também. Eu acho que ninguém, né, obviamente quer contar uma história triste e tem muita gente que sabe que isso acontece de fato. Tem muitas histórias de coisas terríveis que aconteceram com criança ao longo do tempo e que o vetor foi a internet, seja cyberbullying, seja chantagem, seja fotos indevidas, seja algum tipo de invasão. Tem tanta coisa que acontece, né, e ninguém quer virar estatística, contar história triste. Eu acho que os pais precisam saber que esse é um ponto de deficiência. A nossa sociedade ainda não amadureceu para consumir esse tipo de recurso. A gente entregou muita coisa sem estar pronto para usar. Acho que a IA é muito disso também, né?
A gente consome sem saber, inclusive os próprios inventores, as próprias big techs por trás disso, elas sabem que entregaram uma ferramenta que é meio difícil de controlar, né? Tem uma série de preocupações, até porque mal tem regulamentação no mundo, tudo isso acaba sendo discutido agora, né? Muito tempo depois da criação dessas plataformas. Então, eu acho que é isso, assim, essa capacidade de diálogo, de observação com os filhos, mas principalmente saber que isso é algo que não se deve terceirizar, assim, cada um precisa buscar suas próprias referências e consumir conteúdos que apoiem nessa questão da educação. A gente sente isso na pele e, com certeza, isso é um dos vetores principais do cibernauta, né? De apoiar nesse diálogo entre as famílias. E complementando, desculpa, Aline, Imagina. assim, de novo, desde que meus filhos nasceram, eu comecei a ficar meio preocupado com tudo. Então, eu comecei a estudar muita coisa. Minha esposa também é muito, muito cuidadosa com isso. E aí, de maneira prática, né, o que que eu acho, e é uma sugestão de novo de um pai. Tô falando aqui o pai, né? Esquece o gerente PMO. Mas, cara, teu filho tá isolado, o humor dele tá instável, pô, ele tem muito segredo, coisa que ele não quer que você veja. Pô, tempo de tela excessivo, companhia online, queda de desempenho escolar. Cara, essas coisas todas elas acendem sinais de alerta, né? Claro, existem ferramentas hoje que você consegue ter para monitorar o comportamento online do teu filho, mas eles vão sempre conseguir burlar. Como a gente conseguia na nossa época, do nosso jeito, dar aquele drible, né? Então eles vão conseguir fugir disso também. Então, cara, por exemplo, hoje o site mais acessado por jovens é o YouTube, disparado. Mais do que o TikTok, mais do que o Instagram. E a minha esposa faz um trabalho muito bacana. Ela tem muita paciência para ir filtrando vídeo a vídeo. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E hoje o YouTube ao qual minha filha tem acesso, ele tá muito customizadinho. Então, cara, vocês fazem isso em casa, pessoal? Tipo, façam. Pega o YouTube, customiza para o teu filho só com coisas que você quer que ele tenha acesso. Programar o algoritmo, né? Programar o algoritmo e mesmo esconder certas coisas. Isso aqui eu não quero. Você tira assim, você desconecta aquilo do teu filho e aí você fica mais seguro. Porque o YouTube ainda tem um problema. Eu tento evitar com que ela use tanto, porque, de novo, entra a questão da atenção, né? Você clica na tela, aparece os baixos outros vídeos, ela já clica, bota outro vídeo e não termina nunca um vídeo. Né? Então eu tento fazer com que ela veja histórias mais longas, que tenham início, meio e fim, né? Para que ela consiga juntar o Lé com o Cré, né? E muitas vezes esses vídeos vêm solto, né? Então, assim, esse é o tipo de coisa bacana. Não dá para não complementar, é uma questão que é tão óbvia, mas é tão pouco falada. A gente vive numa época, né, que é a economia da atenção. Existe uma briga para reter a atenção e das crianças não é diferente. São os influencers, né? Eh, não preciso dizer que existe boa influência, existe má influência. Da mesma forma como você não vai apresentar uma pessoa que é má influência para o seu filho, você também não vai deixar que ele consuma um conteúdo de uma pessoa que você entende que não tem muito a agregar. Mas isso tudo dá trabalho e, principalmente, né, o próprio trabalho dentro da própria família, de criar uma cultura de conscientização, de procurar informação, de novo, eu acho que quanto mais a gente relega esse trabalho, maior é a chance de que a gente, em algum momento, tenha que lidar com qualquer tipo de incidente, porque isso é algo real, né? Não estou fazendo terrorismo aqui, eu estou dizendo uma coisa que é do nosso tempo, é o mal do nosso tempo. A gente precisa enfrentar, né? Encarar essas coisas de frente. Sim, e muito disso, como vocês acham que dá para ter esse equilíbrio, né, entre liberdade, mas nem tanto, com segurança, para que as crianças também não criem medo, nem os pais, e que também não virem, né, um lugar demonizado, um lugar que realmente não faça. O que vocês acham um equilíbrio, assim? O meu equilíbrio é a conversa, né? Ter os combinados, acho que toda família tem a sua cultura, né? Então, é criar suas próprias regras. Acho que isso precisa ser muito adaptado de acordo com a idade. Então, você vai ter abordagens diferentes, né? Não posso falar com o Joaquim da mesma forma como eu falo com a Júlia. São universos e percepções do mundo totalmente diferentes. Mas o que eu acho que é fundamental é criar justamente essa cultura e, principalmente, assim, a gente não pode tratar as crianças, né, como as crianças de antigamente, que tinham pouco acesso e que tinham uma certa dificuldade até
de se colocar em diversas situações, né? As crianças hoje em dia têm acesso a muita informação, elas se colocam muito bem e sabem muito bem com o que estão lidando em vários aspectos do ponto de vista de buscar negociar com os pais. Isso é muito comum, né? As crianças hoje em dia questionam muito, mas por quê? E tudo mais. Na minha época, nos 80, ok, mãe, tá bom, tô indo, ok. Basicamente isso, né? Talvez seja também por esse excesso de informação, né, como elas Sim, têm muita informação, elas querem saber mais e mais o não tenho tempo dúvida, todo. não tenho dúvida. Acho que é isso, é transformar, né, a cultura, de segurança em algo presente dentro de casa. Tem formas, né, óbvio, técnicas, como a gente já falou aqui. Acho que o acesso aos dispositivos precisa estar num lugar, pô, fácil de ver, não pode ter um quarto lá escondido, a criança com um cantinho no computador, né. Eu acho que ter esse monitoramento ativo, olhar, dar uma olhada no histórico, ver como esse consumo acontece, ver com quem ela conversa, qual o nível de conversa e tudo mais. Mas, de novo, são camadas. Eu acho que nada substitui educação, porque se você fizer tudo isso e seu filho não tiver corretamente educado, ele vai fazer pelas suas costas, no celular do amiguinho da escola que não tem o mesmo nível de controle que você implementou. Então, eu acho que a gente vai rodar, rodar aqui, vai voltar sempre para o mesmo aspecto. Assim, educação é o elo que conecta, acho que a preocupação dos pais com uma tomada de decisão consciente pelas crianças, né? Sim, isso que vocês falaram, né, de observar, né, eu nasci na era analógica, mas eu peguei também muito disso, né, na minha infância. Mas todos os computadores eram na sala, né, ninguém tinha computador no quarto, porque os pais ficavam vendo o que a gente fazia, e não tinha muitos acessos, assim, mas tinham perigos com falar com pessoas que você nunca tinha visto na vida, mas você estava Sim. lá com uma foto que não porque hoje em dia as pessoas até usam as fotos, né, mas quando eu era mais nova a gente não usava a nossa foto, né, a gente tinha medo, porque as mães Uhum. falavam: "Você não sabe com quem você tá falando, então não coloca a sua foto". Então acho que é muito nisso, né, e aí conforme foi passando o tempo, acabou perdendo isso, né, que nem você falou, as crianças acabam ficando sozinhas no quarto. Hoje Sim. em dia eu vejo que muita criança que às vezes não sabem nem ler, nem escrever, mas já tem um celular e ficam, né, o tempo todo vendo isso e assim, a as telas, eu acho que fazem muito mal para qualquer pessoa, seja Sim. criança ou seja adulta. Eu mesma, né, como eu trabalho muito com isso, então todo momento que eu tenho de não usar telas, eu tento evitar, e acredito que isso também seja um problema, né. E aí, quais sinais, assim, vocês acham que é importante observar para as crianças, os pais poderem ficar atento com isso? Você falou de uma coisa que me remeteu aqui a uma questão muito pessoal também. O Joaquim, entre 2 e 3 anos, ele assistia alguns vídeos no YouTube e a gente deixava ele como distração. E eu percebi que muito rápido ele aprendeu a fazer pesquisa no YouTube, através da pesquisa por voz. A Uhum. gente não pode subestimar as crianças, cara. Eles vão dar um jeito. Eles vão dar um jeito. Assim, simples assim. E eu, né, na minha ignorância, ele não, mas ele não vai saber digitar, ele não, né, Ah, ele tá aprendendo a falar agora, assim, como ele vai digitar? Não, mas ele fez as pesquisas e aprendeu a fazer as pesquisas. Então, todo controle tem essa questão. Segurança tem muito disso, né? A gente aperfeiçoa os controles de acordo com o que está acontecendo. E isso é um ponto chave aqui. A tecnologia está em constante transformação. Esse aprendizado que a gente sugere com o cibernauta, a gente entende que é um aprendizado também importante para os pais, porque a gente está falando de algo que muda o tempo todo. E a gente precisa aprender. Em alguns momentos a gente vai aprender junto com as crianças, né? E também, quanto menos informação as pessoas têm, mais isso vai fazer diferença. Mas acho que isso é uma questão muito importante, assim, a capacidade de saber que a gente lida com algo muitas vezes desconhecido que está em transformação. Então, preciso me colocar numa posição de que eu estou aprendendo algo novo e que eu preciso, aprendendo isso, eu preciso ensinar para o meu filho e transformar isso numa cultura dentro da minha casa. Porque se não tiver essa cultura e se a gente não tiver essas ferramentas para abordar o assunto, invariavelmente você vai ter alguma questão para tratar depois, né? Sim. eu vi recentemente também, e eu acho que, de novo, os pais precisam se informar sobre o assunto. Do mesmo jeito que a gente se informa sobre tudo para poder passar para os nossos filhos, a gente tem que ser a fonte primária de informação, ou seja, a gente tem que perguntar para a gente primeiro. Então, porque se eles vão perguntarem para a gente, eles vão perguntar para Alexa. Eles vão jogar em algum lugar, né. Então, assim, é muito difícil responder certas coisas. A minha filha agora está na fase dos porquês, eu falo assim: "Cara, sei lá", né. Aí eu crio uma resposta, mas eu nunca deixo ela sem, porque eles são muito ávidos por informação, porque eles têm isso muito fácil hoje em dia. Então a gente tem que conseguir ser fonte disso.
Então eu li recentemente um estudo publicado por alunos, enfim, da Universidade de Cornell nos Estados Unidos, dizendo que tempo maior do que 4 horas por dia em tela aumenta significativamente ansiedade nas crianças, depressão, né, e outros comportamentos que a gente procura evitar nos nossos filhos, porque eles ficam muito na tela, porque ela vai te dar sempre essa informação rápida o tempo todo, novidade. E, cara, a vida não é assim, a E vida é muito real. Muito estimulante. Sim. estimulante. E, cara, assim, você perguntou, né, o que que a gente pode fazer. Cara, vai brincar com teu filho na praça, pô. Sai com ele pra ver o mundo real na praia, qualquer outra coisa. Não tem como a gente ignorar os aparelhos eletrônicos hoje. A gente esquece, não, de novo, não volta atrás. Mas também a gente não pode ignorar a vida real. Então, pô, pega eles no final de semana, leva numa cachoeira, vai andar na praia, vai brincar na praça, vai sujar de areia, vai ralar o joelho, entendeu? Então, acho que isso é uma recomendação bacana, assim, que eu procuro seguir mais uma vez, perspectiva de pai, né? E tem dias, cara, de novo, ontem a gente esteve naquele preso no aeroporto com problemas para chegar em São Paulo. Você chega em casa moído, mas, pô, você tem que se obrigar a fazer isso. Eu particularmente me obrigo. Muitas vezes eu tô cansado, mas a gente vai lá e faz o que tem que fazer, dá tempo nosso de qualidade para as crianças, sabe. Então acho que isso é um bom ponto também. É legal. E aqui no podcast, né, a gente fala muito sobre cibersegurança para as pessoas nas organizações, né? Mas como você falou no começo do episódio, não tem como a gente ser uma pessoa segura no trabalho e desligar isso. E aí, falando um pouco sobre isso, quais ações de segurança vocês acham que as crianças podem, junto com os pais, implementar no dia a dia, né? Para que elas consigam se proteger? Bem, vamos lá. Acho que uma coisa que a gente aprende também no mundo corporativo, né? É mais difícil criticar uma regra que você ajudou a criar. E, de novo, eu falei aqui de não subestimar as crianças. Eu acho que colocar essas perguntas e tentar transformar essa cultura junto com o filho, criar essa cultura junto e estabelecer as regras, por exemplo, confrontando, perguntando, mas quanto tempo você acha que você precisa usar o celular? Sabe, por quê? O que que você acha que vai fazer além do que se for no horário que o pai estabeleça? Então, eu acho que é isso, é colocar a criança em uma posição também de protagonista, porque eu acho que quando ela apoia na criação da regra, você, inclusive, dá esse poder para que ela saiba que ela faz parte, né? Que você está ouvindo. É diferente da imposição. A imposição gera uma Resistência, frustração, né. resistência, é exatamente isso. Então, eu não consigo pensar também, né, aqui na minha perspectiva de pai, de uma forma melhor do que fazendo com que as crianças tenham a capacidade de construir essas regras juntos. Eu acho que é um caminho que a gente consegue, eu acho que emplacar melhor do que simplesmente impor. Na imposição, isso naturalmente não dá. Pode funcionar em uns casos, mas acho que na Causa maioria. aversão, né? Que foi o que vocês Exato. falaram, se falar não, a criança vai fazer, Lógico. e isso acaba sendo ruim. A gente tá encaminhando aqui para o nosso final, a conversa tá muito boa, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre que mensagem vocês acham que o livro pode deixar para as crianças, e também um recado que vocês queiram falar sobre o livro, sobre segurança, alguma coisa pra gente poder fechar a nossa conversa. Vai. Fala, tranquilo. Cara, primeiro, leiam com seus filhos, leiam com as crianças. Tirem ela desse nosso mundo muito duro, levem elas para o mundo fantástico, para um mundo diferente, onde elas consigam estar imersas nessa história. A primeira, essa capacidade de abstração, de desconexão da realidade é uma coisa que eu uso muito comigo, né? Eu sou fã de Tolkien, por exemplo. Leio tudo que tem possível referente ao Senhor dos Anéis e outras obras fantásticas, enfim. Eu gosto muito de estar nesse lugar. Faz muito bem para mim. Conseguir me desconectar. Então, ajude o seu filho a criar essa capacidade de se desconectar do mundo real, dos gadgets, de tudo, né? Então, a dica é: use o Cibernauta como ferramenta para isso. Eu garanto, vai ser uma história divertida que estimula valores como amizade, né, trabalho em grupo, ajudar o próximo, né, sem nenhum tipo de interesse em retorno, né. Então acho que é isso, é uma história que se vocês adquirirem e lerem com os filhos de vocês, eu garanto que vocês não vão se arrepender, vai ser a primeira de muitas. Mais uma vez, né, Cibernauta tem a super senha secreta vem aí, afinal de contas, para você entrar em qualquer dispositivo você precisa de uma senha, então ele é a porta de entrada para qualquer coisa. Né, então é um bom ponto de partida para nossas histórias e a gente não vai parar por aqui não.
Obrigado, Aline. Foi muito bom conversar sobre isso. Foi a primeira vez que a gente falou assim dessa forma sobre o Cibernauta. E é um projeto tão pessoal, né, que carrega tanto da nossa própria vida. E foi um prazer agradecer a Fichex pelo espaço também. A Argolo já falou muito bem, mas assim, tentar resumir aqui de uma forma bem objetiva. Sob a perspectiva de quem é da área de tecnologia e segurança. Lendo o livro, vocês vão perceber conceitos que a gente aprende e aplica no mundo corporativo. Isso acho que é uma forma de ver isso tudo aplicado com um conceito completamente diferente daquilo que a gente estuda. Então, já é algo por si só, do ponto de vista técnico, já interessante. Do ponto de vista das crianças, uma história super colorida, divertida, com personagens que tenho certeza que boa parte vai se identificar, porque o Gabriel, de novo, fez um trabalho maravilhoso em personificar esses personagens. E, sobretudo, assim, pais educadores. A gente entrega uma ferramenta de auxílio para que vocês abram um diálogo com as crianças e consigam, de uma forma muito lúdica, menos de imposição, mais do que abrir o diálogo, mas de pegar na mão da criança e ir junto através desse universo que é imenso, mas que, apesar de maravilhoso, a gente falou aqui desde o começo, né, do mundo analógico, a gente sabe bem o quanto o mundo é melhor hoje sob vários aspectos depois da internet. A gente sabe muito bem disso. Mas o fato é, você precisa estar do lado do seu filho. O livro é uma forma de você abordar essa conversa, menos impositória, como eu falei, mas principalmente, saiba que dessa forma, com o livro, você vai eh, colocar conceitos de segurança na sua família de uma forma lúdica, divertida, transformar isso em educação, mas principalmente no dia a dia, né? Em como as crianças lidam com essas ameaças, que são muitas, são crescentes e não tem dúvida que isso não vai mudar. Então, assim, é uma forma da gente contribuir com a sociedade, e, assim, sem dúvida nenhuma, a gente entende que isso tem um valor e que principalmente é necessário. Acho que o Cibernauta é um projeto que pode agregar muito e entregar muito valor para um conceito que é complexo, né, que é muito falado nas empresas, mas pouco falado na vida de uma forma geral. Eu acho que a gente entrega um projeto que vai cativar as pessoas. Legal, e eu acho que é isso, né, a gente precisa falar sobre isso, né, nunca foi tão necessário falar sobre segurança com as crianças, que a internet, a gente precisa sempre estar de olho, né, porque se nós adultos podemos cair em golpe, a gente pode, né, acabar clicando em uma coisa, falando com uma pessoa achando que é uma e não é. Imagine as crianças, né, que não Exato. têm, tanta vivência e não fazem, uso frequente para que realmente consigam distinguir, né. Até pra gente é É, difícil distinguir. os golpes estão cada vez mais sofisticados. Estão, com a IA, com tudo isso, a gente vê vários casos que realmente é preocupante para as crianças mais ainda. Mas eu acho que é isso, eu quero agradecer vocês, né, como vocês É, falaram, o primeiro lugar que vocês estão falando, assim, de um podcast sobre o livro, então a gente está bem honrado de receber vocês, ainda mais sobre um tema tão importante. Vai ficar, né, na nossa descrição as redes sociais de vocês, então a galera que quiser seguir, para poder acompanhar o projeto, poder acompanhar o livro também, e é isso. Então, muito obrigada por mais um episódio do Fichex Talks e até mais.